Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do El Shaddai-Cast, um podcast feito e pensado pelos alunos do Colégio Shaddai. Eu sou Helena Lopes. E eu sou a Emanuele. Hoje a gente está aqui com o Thiago, um convidado muito especial. É quem está proporcionando todo esse espaço para a gente e também é o dono da escola. O Thiago tem 40 anos, nasceu em São Caetano do Sul e veio aqui para São João aos 24 anos. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite de vocês. Vamos se divertir aqui. Conta um pouquinho pra gente de qual foi a motivação da sua mãe ao criar essa escola. É uma história muito bonita. Porque a minha mãe, os meus tios, né, minha mãe, a infância deles, a adolescência aí, foi toda feita aqui, foi toda vivida aqui em São João. E eles passaram essa parte que vocês estão passando hoje, né, em São João da Boa Vista. E depois houve a questão da mudança da minha mãe para o ABC, para Santo André, onde tem a outra escola hoje, né? Mas a minha mãe sempre tinha no coração o sonho de construir a escola aqui em São João, porque foi aqui que ela viveu as experiências dela de criança, né, de adolescência ali, onde viviam os meus avós. Então ela queria retribuir o que São João fez por ela, porque ajudou de muitas formas na casa da criança, né, minha avó, os meus tios. Então são N histórias que minha mãe passou aqui, e uma forma de retribuir, ela também tinha no coração de que Deus apontava para ela de fazer aqui, né? Essa é uma outra história, né? Como foi escolhido e tudo mais. Então ela guardava isso no coração. Aí ela falou: a hora que eu tiver a oportunidade, a hora que Deus de fato concretizar isso, aí nós damos esse passo. E aconteceu em 99, né? Começou em 99. E você, assim, meio que cresceu já com esse trabalho de família. Você teve alguma profissão em mente, assim, ou você sempre quis estar aqui trabalhando na escola? Na verdade, eu não queria trabalhar com escola, né? Não queria porque eu sentia que eu tinha essa questão, gostava de comunicação, estudei esse processo e tudo mais, mas sempre ajudei, sempre tive com a minha mãe na escola de Santo André, sempre tive, né? Então, mas eu queria seguir outras coisas, mas foi com o tempo passando e o meu envolvimento no dia a dia da escola lá de Santo André, com os adolescentes, com as crianças, eu vi que aquilo... Eu visitava, por exemplo, orfanatos com a minha mãe e percebia que as crianças vinham brincar assim de uma forma fácil, os outros também que estavam ali. Então foi, vamos dizer assim, Deus foi conduzindo meu coração do tipo, é isso mesmo, né? Tem a ver com educação. E aí foi que a gente deu sequência nisso, né? Eu fiquei dos 16, 17 anos, nos meus 16, 17 anos até os 24 lá, ajudando eles. Cheguei até a trabalhar em outro lugar, durante um período de 2 anos, como jornalista mesmo. E depois disso voltei para a escola para auxiliar meus pais lá. E como você falou que você queria ser outras coisas, assim, sua faculdade, você foi formado em alguma coisa, que você falou que você também já foi jornalista? Sim, eu me formei em jornalismo, em comunicação. Nessa parte de comunicação, me formei em jornalismo. Sempre gostei dessa parte específica. Não para redação, não para televisão. Era mais para aspecto de comunicação de marca, esse tipo de coisa. Aí, em seguida, já emendei uma pós-graduação nessa área também, né? De comunicação com o mercado. Mas eu uso isso também dentro da escola. Então,
Eu não trabalho hoje com educação porque, bom, os meus pais têm a escola, então eu vou dar sequência nisso. Não, não é isso. Eu uso hoje o que eu estudo dentro do colégio, mas eu entendo que eu sigo esse processo porque está no meu coração, eu amo isso, né? Então foi um processo que, por mais que eu não estudei especificamente, eu tenho contato, né? Então tudo que é de pedagogia, de conferências de educação dentro, fora do país, eu sempre vou, né? Porque e também, graças a Deus, a gente está cercado de boas pessoas nessa área, né? Como que foi a sua mudança aqui para São João? Isso foi bem legal. Isso foi bem legal. Porque, assim, não foi um processo natural. No ano de 2010, acho que foi 2010, pode ser que eu erre aqui na data, tá? Mas no ano de 2010, eu já sentia, e aí nós estamos falando de um colégio cristão, né? Então, assim, a gente tem essas nossas experiências com Deus e a gente sempre procura perguntar, né, para Ele quais os passos que a gente dá na nossa vida. E eu não imaginaria que eu viesse para o interior, mas eu já sentia no meu coração de que uma mudança aconteceria. Então, durante 6 meses, eu sozinho, não comentei com ninguém, não comentei com a minha mãe, nem com meu pai, nem com os meus irmãos, que eu iria me mudar, mas eu sentia no meu coração, eu vou mudar de cidade. E eu sentia que era aqui, mas eu fiquei quietinho, né? Não falei nada. E eu pedi um sinal para Deus, eu falei para Ele, se for de fato para que eu mudasse para cá, que algo acontecesse aqui e que indicasse que eu precisaria ir. Eu lembro que passaram esses 6 meses e tudo mais, e me ligaram de São João, ligaram para minha mãe de São João falando que uma pessoa sairia. E era uma pessoa que tinha um papel importante dentro da escola na questão administrativa, né? E aí a minha mãe falou, não, eu vou para lá. Eu falei, não, mãe, eu sinto que eu tenho que ir. Que é hora de ir, né? Eu conversei com a minha mãe e com meu pai e a coisa seguiu. Mas foi bem legal, foi tem sido, né? Mas o início ali foi meio uma mudança, você corta as amizades e tudo mais, né? Porque você começa tudo de novo. Mas foi isso. Que legal. Agora, falando sobre hoje em dia, como que é assim seu dia a dia com a escola aqui em São João e lá de São Caetano? Como que é assim o seu dia a dia? Então, eu passo boa parte do meu tempo com vocês, né? Tanto com vocês quanto com os menores. E gosto muito de passar também, conhecer as famílias. Então a minha prioridade é sempre na questão de relacionamento, né? De estar próximo de vocês, e eu não acredito numa educação que ela não tem vínculo, que ela não cria vínculo. Então eu acredito numa educação que ela começa a partir do vínculo, do desenvolvimento do vínculo. Então, às vezes eu preciso sentar para conversar com vocês sobre comportamento ou sobre como que tá a Cláudia, ou né, chega para mim e mostra de repente o boletim de vocês, ou notas ou comportamentos. Se a gente só chegar e conversar com vocês diretamente, sem um vínculo, não se torna tão efetivo assim. Então eu sempre gostei disso, de estar perto, de ver vocês crescendo, né, de acompanhar os pais, de desenvolver uma amizade. Eu acredito nesse tipo de educação, especificamente. Então, eu não posso te dizer porque o meu dia ele não é regular, tá? Então, assim, é assim, eu faço assado. Então, às vezes, eu tô com uma programação na cabeça, quando eu chego lá, eu tenho como aconteceu mesmo agora há pouco, né? Então, tá acontecendo lá a Semana da Criança, né? Então, um pouquinho antes de sair daqui, aconteceu uma situação. Aí eu tenho que ver o que eu faço, né? Aí eu mando uma mensagem para você, então quebra o dia. Mas eu acho que a parte mais gostosa para mim, sim, eu costumo planejar as coisas no aspecto de eventos posteriores,
O que até a gente vai fazer no ano que vem, que a gente já está pensando nisso, eu gosto de pensar isso fora do ambiente da escola. Então eu penso na minha casa, eu não penso na escola. Na escola eu tento focar nas pessoas. Tem alguma, tipo assim, você tem alguma aventura? Assim, Aventura, mano? Não sei. Uhum. Você... Com os alunos? É. Várias. Umas de tentar tirar o resto do cabelo que eu tenho. Outras... Mas sempre foi muito divertido. Teve uma vez que a gente foi numa cachoeira, que uma série específica ganhou um prêmio. E o prêmio era ir numa cachoeira aqui perto e tal. E fazer rapel, né? E, Thiago, você vai juntar? Eu vou. Aí nós fomos, né? Nós fomos, fizemos todo... Tinha que entrar no meio do mato, aquela coisa toda, e devia ter uns 10, 12 alunos. E foi muito divertido, porque o pessoal queria ficar lá dentro da água e tudo mais, mas era próximo de um pasto, né? Então tinha as suas dificuldades ali, que poderia acontecer de um boi, de uma vaca vir correndo, né? Uma coisa nesse sentido. Mas acho que uma das primeiras experiências que eu tive com vocês lá na escola, que foi uma experiência de sair um pouco do cimento, da parte, porque o ABC ele é assim, são poucas áreas verdes, né? Então aqui não a gente ter essa oportunidade de estar, né, na fazenda e tudo mais. Então a gente teve tive outras com o Helder, com o professor Welder, com outros professores, né, de situações de barro, de lama, né, que a gente saiu, assim, lamentável, né. A gente teve uma vez também que foi um Iron Day que nós fizemos, que teve uma caçamba com terra. Faz um bom tempo isso. Foi uma atividade com a idade de vocês, assim. E as roupas todas foram para jogar fora, não tinha condição. Virou guerra de barro depois. Então a gente teve bastante histórias boas, coisas boas, que eu lembro de diversão, né? E essa também é uma escola que constrói vínculos, né, com os alunos. Não é só o professor estar lá só para ensinar. Tem as brincadeiras, né? Tem os vínculos assim que a gente constrói. Sim. Com os professores, com os auxiliares. E isso é um ponto muito bom, né, dessa escola, que vocês proporcionam, que geralmente as outras escolas não... É que isso faz parte, desculpa te cortar, mas assim, isso faz parte da missão que a gente tem, né? Então, assim, a nossa missão, talvez a missão de outras escolas, eles têm e é relevante para eles, né? Mas a gente acredita muito em criar um ambiente para vocês, para as famílias e para a gente, um ambiente, em primeiro lugar, em que a gente tenha a ideia de viver a presença de Deus dentro do ambiente onde a gente trabalha. Eu tenho inúmeras histórias, testemunhos de coisas muito legais que Deus fez na vida de pessoas ali, em situações difíceis ou não, né? Mas a gente criar um sistema, hoje parece, o pessoal talvez viria como uma bolha. Então vamos falar, tá criando ele numa bolha, né? Tá protegendo ele, não é isso, né? Nós acreditamos da escola, que a gente precisa proporcionar um ambiente para vocês adequado para vocês crescerem e fazerem a diferença fora do contexto das paredes da escola. Serem aquilo que Deus criou vocês para serem, né? Pessoas de transformação, que vão gerar transformação. E quando eu digo vão gerar transformação, é de tempo em tempo. Não quer dizer que a gente não erra. Nós erramos, tá? Vocês vão errar. Isso é um processo normal. Sim, é um processo normal. Então, a gente não procura colocar esse peso para vocês. Errou? Beleza. O que é que a gente pode fazer com isso? O que é que a gente vai aprender com isso? Né? Vamos correr para consertar.
certo? Tenta ajustar as coisas lá dentro da escola. E aí a gente segue as questões, mas o nosso objetivo como colégio a gente não quer, o nosso fim não é que vocês passem no vestibular. Isso vai acontecer, né? Esse não é o nosso fim. Até porque nós temos até o 9º ano. Então, o ensino médio vocês vão... Até então vocês fazem, normalmente os alunos fazem em outro lugar. Mas o nosso fim não é esse. O contexto de escola em primeiro, vocês precisam se conhecer, né? Quem vocês são, o que é que vocês gostam, o que vocês se dão bem. Por exemplo, esse lance do podcast aqui, sabe como que foi criada a ideia disso? Foi criada a ideia de tocar para os alunos, falarem assim, olha, quem gosta desse tipo de coisa e gostaria de participar? Então, os alunos que gostam de comunicação, ou de falar, ou de coisas nesse sentido, provavelmente eles iam colocar o nome deles lá. E foram vocês. Tem outras pessoas que participaram disso. Então, isso faz parte de características que Deus colocou em vocês. Vocês são bons ou gostariam de desenvolver essa parte específica. Isso é parte de quem você em quem Deus te criou. A parte de você conhecer Ele, né? Então, assim, tem alunos nossos que são católicos, outros que são evangélicos, tem alunos que não vão em nenhuma questão religiosa especificamente, mas eles têm a oportunidade de saber que Deus se importa com eles, que Deus que ama eles e que quer dar um caminho para a vida deles. Então, é por isso. Nós fomos escolhidos por Deus para essa missão específica, de ajudar vocês no caminho enquanto vocês conhecem quem vocês são, quem Deus é e o propósito de vida de vocês. E aí depois o negócio segue. A gente tocou no assunto do podcast e como foi, assim, para você ter essa ideia de proporcionar isso pra gente? Tá, então assim, o pessoal da agência onde a gente está aqui, um deles, Laerte, né? Ele é um amigo de muito tempo. A gente caminha já há bastante tempo. E meu Deus, a gente quer fazer algo nesse sentido, né? A gente sonha com isso. Eu nunca perguntei quantas curtidas tiveram, porque o foco nosso não é esse. O foco era dar a oportunidade a vocês, aos alunos que sonham com esse processo, né? Então, eu gosto disso. Eu não gosto de falar na frente de câmera, não gosto de falar na frente de muita gente. São algumas características que eu tenho especificamente. Mas é que eu estou na frente de gente que eu falo todo santo dia. E a gente brinca, a gente se diverte, né? Então, como proporcionar para os alunos que gostam de comunicação algo que tem a ver com comunicação próximo da idade de vocês. O podcast é uma coisa que está aí, né? Então, assim, é legal porque vocês estão participando de aspectos de ver a parte de produção, pré-produção, pauta. Não é só chegar aqui e gravar, não é? Tem todo um processo. Tem uma preparação. Isso. Então, eu vivenciei isso só na faculdade. Sempre gostei disso, mas eu só vivenciei isso na faculdade. Aí fazia o jornal da faculdade, que era uma faculdade de São Paulo. Então eu fazia o jornal da faculdade. Essas coisas vão ver, nossa, eu gosto disso. Nossa, eu faço bem esse tipo de coisa. Aí a coisa vai, né? Então, quando eu fui conversar com o Laerte falou, cara, bora fazer, né? E a gente já convive com o pessoal da agência, eles prontamente se dispõem, né, se dispuseram aqui para ajudar a gente a fazer isso. Confiar em um monte de adolescente, não é verdade? Assumir esse desafio de construir junto, isso é muito legal, né? Então, e da parte deles tem sempre essa parceria. Então, até agradeço aqui, em nome do colégio, o Laerte, o pessoal da agência, por todo o carinho, né, que tem tido com a gente nesse projeto. E eu creio que tem dado muito certo. Sim. No colégio, falando assim que
é o colégio, sim. Uhum. E tem o podcast, tem algumas outras atividades, tipo ginástica, acho que tem uns que karatê, como Jiu-jitsu. eu gosto, assim, de Isso. Desenho, como né? que- Agora, né? como que veio a ideia de criar essas Tá. aulas, assim? Então vamos lá. A gente tem uma. Eu vou falar essa questão assim, bem rápido, porque eu teria que explicar um pouco melhor, né? Mas a gente acredita que nós, a gente tem. Deus colocou dentro da gente habilidades, né? Talentos e habilidades. E quanto mais cedo vocês estiverem em contato com aquilo que vocês sentem, porque tem um negócio gostoso, não tem? Quando você, vamos supor, você faz uma matéria, por exemplo, que matéria que você gosta? Ciências. Quando você começa a fazer um assunto, aquilo não te dá um prazer de você fazer ali, de ver um podcast ou qualquer coisa sobre aquela área, porque de repente você tem uma facilidade com aquilo. A ideia da nossa escola é que vocês tenham um contato com coisas, durante os anos, com coisas que vocês gostem, para vocês identificando com o tempo qual faculdade que vocês vão fazer ou não, né? Eu tenho ex-alunos que são empreendedores, nunca passaram por uma faculdade, não é obrigatório. Mas vamos supor que a gente tem a Maria, com os desenhos dela, são incríveis os desenhos dela, não é? Você tem alunos que passaram por lá que são esportistas e estão em times de futebol. Você tem alunos também que foram para a parte de natação. Você tem alunos que foram para a parte de medicina e tudo mais. Todo esse aspecto, a gente não pode jogar essa pressão para o ensino médio. A gente vai cutucando vocês. Vai começando desde... Exato. Então, isso é o projeto Raio-X que a gente chama na escola. Então, assim, vocês não fazem ideia, mas a gente tem coisas que a gente foi descobrindo e anotando sobre vocês lá na escola. Então, assim, é um raio-x mesmo, de fato. Sabe quando a gente vai lá no hospital e faz o raio-x, você consegue enxergar as coisas que estão lá dentro. Então, essa é a ideia. Então, eu preciso conhecer cada um, nós precisamos conhecer cada um de uma forma profunda, porque a gente ajuda vocês lá na frente, mesmo que a gente não tenha ensino médio, mas vocês vão tendo uma ideia do tipo, nossa, é isso que eu gosto. Então vocês diminuem a pressão, porque a pressão lá no terceiro ano, né, do ensino médio, para a obrigatoriedade de fazer uma escolha com relação àquilo que você vai estudar ou não, é muito grande. E a tendência de vocês escolherem uma coisa, vivenciarem 6 meses, Você não gosta tanto e depois parar a faculdade, é muito grande. Então vem a frustração, vem uma porção de coisas. Então quanto mais experiências como as artes, como os esportes, como a parte de programação, tudo isso a gente quer colocar, mas com qual objetivo? De vocês se conhecerem e a gente também conhecer vocês de uma forma profunda. Assim a chance de vocês alcançarem o sonho de Deus para a vida de vocês. E o sonho de vocês também é grande. Em São João a gente tem bastante acesso, né? Tem. É uma cidade muito boa. Em relação à cultura também. Sim, rico demais. Então, teve até semana, né? Uma semana atrás aí, de uma grande artista. Então, essas coisas, a gente tem um pai de aluno que até trabalha numa questão de uma orquestra, né? Ele pega ali alguns alunos com os instrumentos musicais lá para fazer algo específico. Então a gente é uma cidade muito abençoada. Mas não é só o fato de você fazer. Como eu falei anteriormente, a sua vida tem que valer alguma coisa. Sim. Entendeu? A gente não está aqui por acaso. Então a nossa vida... Deus não criou a gente por acaso. Exato. Tem algum propósito. Exato. Então tem que valer, né? E para valer você tem que ter consciência de quem você é. Olha que Deus lindo, incrível, criar você do jeito que criou, né? Totalmente diferente dela. As coisas que existem nela não existem em você, capacidades, talentos, dons. Então é isso. No fim a gente quer que vocês gerem essa transformação nas amizades que vocês têm fora da escola,
E assim as famílias de vocês também. Né? E graças a Deus é uma cidade, não é uma cidade grande, São João. E muita coisa eu acredito que as famílias gostam de preservar, de cultivar. Então isso facilita, né? Se você vai para grandes centros, as coisas já são diferentes. Né? Os hábitos, os costumes. Aqui a gente não tem shopping. Não. O shopping, pra gente ir, a gente tem que ir ou para Poços de Caldas, não é? Ou Mogi, não é? Então a gente tem nós temos uma porção de coisas que a gente pode fazer em volta daqui. Então, sei lá, são vantagens, né? Em relação agora à escola, o nome da escola tem algum significado assim importante? Deus Todo-Poderoso. A minha mãe teve um sonho com esse... foi um nome que Deus deu no coração da minha mãe. E ela não esqueceu disso até o dia que ela pôde fazer a escola. Né? E ter a questão de colocar esse nome especificamente. Então, a minha mãe sempre foi muito grata a Deus por tudo que Ele fez. Né? Tanto com ela, quanto meu pai, quanto a minha família em si. Então, é um chamado mesmo de Deus para ela a questão da educação. E isso passou, né? Eu tô envolvido, meu irmão Flávio é envolvido também na parte pedagógica, a Jaqueline é envolvida, o Eduardo é envolvido, só não a Carol, né? Aqui na escola. Mas tá a família inteira envolvida nessa questão de escola. Mas o Colégio Shaddai veio através disso, né? O Deus que é o Todo-Poderoso. Tem Cidade El Shaddai e Colégio El Shaddai. Isso, Colégio Shaddai é onde vocês estudam. Cidade El Shaddai é o nome da outra escola onde fica minha mãe e os meus irmãos, lá em Santo André. Aí, o colégio chama Cidade El Shaddai? Isso, chama Cidade El Shaddai. Aí, quando veio para São João, mudou para o colégio? Na verdade, o nome veio para cá primeiro. Entendeu? Então ela teve esse algo de Deus que Deus colocou para ela, coloca Colégio El Shaddai. Então ficou isso. E lá em Santo André não era a Cidade El Shaddai. Era Cidade dos Meninos. Começou como Cidade dos Meninos. E depois a minha mãe foi e fez essa mudança. Não, aqui virou bairro Cidade dos Meninos praticamente, né? Então não, vamos mudar. E ficou Cidade El Shaddai. Quantos anos tem a escola aqui de São João? Aqui... Peraí que eu vou ter que fazer conta primeiro. Um pause aí. 99. 25 anos. Você veio pra cá com 24? Então... Eu vim pra cá com 24, né? Então, se tivesse 25, o colégio foi criado um ano antes de você vir pra cá. Sim. É que assim, eu já... Os meus pais tinham na época que foram... Os meus pais tinham na época que foram montar a escola, né? Eu participei, eu vi algumas coisas aqui, mas eu era mais novo, né? Então não fazia ideia, não tinha noção. Cheguei a vir em formatura da escola. Era um cenário para mim bastante diferente, porque eu estava acostumado com uma cidade bem grande. Né? Então lá, voltando nesse aspecto, né, da escola lá de Santo André, da cidade de El Shaddai. Lá eles têm ensino médio. Então tem tem ensino médio e tem período integral. Então tem crianças lá que eles passam o dia todo na escola. É o mesmo trabalho. Porque minha mãe começou lá, ela fez a extensão para cá, para São João, né? E aí ela veio, participou de todo o processo de inauguração, caminhou aqui. Até hoje ela fala isso para mim, né? Comentando, né? 2 anos, 3 anos praticamente de estrada, indo e voltando de Santo André para cá. No aspecto de implantar esse sonho que estava no coração dela, né? Com relação à educação.
Então hoje tem vários profissionais, vários alunos, eles têm acessos, têm aspectos pedagógicos que se diferenciam de um de outro. Em primeiro lugar, porque tem um ensino médio, então é uma estrutura um pouco diferente, né? Mas é um mesmo ambiente divertido também. Eles procuram com esse mesmo objetivo, foco. Olha, neles se conhecerem Deus e encontrarem um propósito de vida para eles, para seguir o destino que Deus colocou e gerar transformação onde eles estão. E, lógico, sempre buscando se divertir, né? Que eu acho que é uma coisa, até se eu puder entrar nesse assunto especificamente, porque eu acho que apesar... Quantos anos você tem? 12. Quantos? 11. Apesar de vocês serem jovens, vocês têm preocupações que são próprias da idade de vocês. Então dizer que vocês não têm preocupação é uma besteira. É uma besteira. Porque vocês se preocupam com seus pais, vocês se preocupam com as coisas de vocês. Vocês têm sonhos, projetos, desejos, não é verdade? Sim, acho que não tem? tem. Então, assim, dizer, eles só fazem isso, ou coisa nesse sentido. E a gente não vive só na escola, né? A gente tem uma vida por trás da escola. Sim. A gente tem atividades extras. Sim, tem às vezes que tem pessoas que vão pro reforço, tem tipo aula de basquete, aula de futebol, tem várias outras. Sim, mas tem suas preocupações também, Tem. né? Então tem a questão da aprendizagem, da nota de vocês, o que o pai e a mãe de vocês vai achar, e por aí vai. E é só uma preocupação que eu acho que legal de conversar sobre isso com vocês, saber qual que é, de repente, a posição de vocês com relação a isso. Mas vocês passaram, por exemplo, por pandemia, vocês ficaram longe de amigos. Não que nós também, os adultos também, não passamos por isso, a gente também passou, né? Mas isso de alguma forma afeta, gerou uma ansiedade, gerou uma preocupação maior, né? Então a gente vê muitos adolescentes por aí assim, ansiosos, né? Então, uma das coisas que a gente procurando pesquisas a respeito de educação e como aliviar esse processo, e é o que eu gostaria de desafiar vocês com os amigos de vocês, né? Provavelmente na escola no ano que vem a gente vai fazer muito isso, mas o desafio é estar bastante tempo junto, se divertir, fazer coisas que sejam fora do meio escolar, a gente sair tomar um sorvete, ir no clube com os amigos, porque isso traz mais tranquilidade, tem aspectos científicos, né, que podem ser produzidos dentro de vocês para trazer mais alívio e tudo mais. Então a gente incentiva que o colégio seja um ambiente assim, um ambiente mais tranquilo. Descontraído. Exatamente, entendeu? Para mim, isso aqui que eu estou fazendo com vocês é um desafio. Então, se fosse o Thiago, normalmente eu diria, não vou. Você tinha falado também que você não gosta muito de falar nas câmeras, assim. É isso aí, entendeu? Mas é um desafio, então vamos lá. Vamos falar. Não é confortável? O que me ajuda é que vocês são pessoas que eu tenho mais contato, eu não preciso ficar montando, né, nada. E vocês disseram, é mais uma conversa. E o pessoal daqui também da agência é super de boa. Tá? Então fica um ambiente mais descontraído. Mais uma pergunta aqui. Quais são os seus planos pro ano que vem? Para começar aqui no final do ano. Tá. Então, o que a gente tem conversado muito internamente, o que a gente quer ir de uma forma mais objetiva, mais intencional, é que a gente sonhe em ser como uma comunidade especificamente. Então, assim, o nosso sonho é que para os pais de vocês,
nós sejamos sempre um lugar seguro, né? Então, um lugar em que eles podem contar, um ponto de apoio, porque tem alguns amigos de vocês que não têm família na cidade. Eles mudaram, né? E eles não têm família na cidade, então eles precisam contar com aquela comunidade que eles construíram, às vezes, dentro da escola. Às vezes acontece de amigos de vocês darem carona para amigos da sala, não é? Os pais Sim. e tudo mais. A gente sonha em fortalecer isso mais, né? Então, outras festas que a gente possa fazer, bastante assim desafios, promover desafios para que vocês façam mais vezes essas saídas, mas essas saídas que eu digo assim, ó, combinar um negócio no clube, ou combinar de comer, às vezes até lá na escola mesmo, na sorveteria, ou às vezes até na escola. Ah, eu não posso ir em tal lugar, mas eu posso ir na escola, então faz lá. Porque eu acho que esses vínculos, essas boas amizades, a gente precisa ter, né? Até para desenvolver e ser um lugar mais seguro possível, né? Para nós também, para quem trabalha lá, né? Então é uma questão pessoal dentro da escola, é gerar oportunidades em que a gente esteja próximo cada vez mais. Então, para finalizar, qual conselho você daria para os jovens de hoje em dia? Eu acredito assim, que a gente tem... eu tive acesso, né, na minha vida, de repente, a grandes oportunidades, a pequenas oportunidades também, mas eu acho que a principal, a que deu um percurso para minha vida e que me facilita nas coisas do dia a dia, tanto na escola, a divisão educacional, o pessoal, especificamente foram as minhas experiências com Deus. Então, assim, quando eu digo experiência com Deus, ter um relacionamento mesmo, diariamente, com Ele, experimentar Ele dentro da escola, né? Então, eu lembro de situações em que lá atrás, uma aluna sentou, eu estava conversando com ela estava na saída, ela sentou, ela estava ali preocupada porque os pais estavam falando de separação, né? E essa aluna comentou a respeito disso. Vamos falar com Deus, vamos orar aqui a respeito disso? Vamos. E a gente, quando ela estava esperando a mãe chegar, a gente orou. E a hora que a gente falou amém, o carro da mãe dela parou na frente da escola. E ela pegou e saiu, com a mãe foi embora. 2 dias depois eu fui procurar para ela e perguntar, e aí, né, fulana, o que deu? Você falou, Deus fez alguma coisa e tudo mais? E ela falou, Thiago, você não vai acreditar, naquele dia nós tínhamos a igreja para ir, nós tínhamos a missa para ir. E no dia o padre falou sobre o poder da família. E os meus pais voltaram naquele dia, né? Então, assim, experiências como essas e outras que vão, de fato, preencher qualquer espaço do nosso coração. Um espaço que só cabe Deus, entendeu? Então, eu acho que essa é a mensagem. Que a gente busque esse relacionamento com Deus e Ele preenche esse espaço. A gente não precisa ficar colocando mais nada para se sentir bem. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A gente agradece a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada, agência Hello Mark, por estar proporcionando esse espaço pra gente, essa oportunidade. Obrigada também ao Colégio Shaddai e até o próximo episódio.